Bom, dando continuidade ao nosso curso de Mecânica Estatística, vamos aqui para a nossa quinta e última aula, que vai ser uma aula que eu vou introduzir aqui com vocês mais dois ensembles. No caso aqui, ensemble das pressões e ensemble grande canônico. Se a gente for ver a sequência aqui desse nosso curso de Mecânica Estatística, a primeira aula foi uma revisão termodinâmica, porque, como eu comentei com vocês, o meu objetivo aqui com o curso é fazer uma descrição estatística para poder obter, deduzir a termodinâmica. Depois eu apresentei para vocês o ensemble microcanônico, que é o ensemble adequado para a gente tratar, que nos permite tratar, no ponto de vista estatístico, sistemas físicos que são isolados, ok? Mas, ao final da aula de ensemble microcanônico, eu comentei com vocês que diversos sistemas físicos que a gente estuda, eles estão em contato com alguns reservatórios que podem fixar a temperatura, podem fixar a pressão, o número de partículas, por aí vai. Isso motivou a gente a trabalhar com o ensemble canônico, que é o ensemble, que é exatamente a forma da gente trabalhar estatisticamente com sistemas que estão em contato com o reservatório térmico, com algum ambiente que fixa a temperatura. Porém, existem outras descrições também. Existem sistemas que também estão em contato, por exemplo, com uma descrição com um reservatório de pressão, que eu inclusive dei exemplo bem no início do curso a respeito de algumas reações químicas. Reações químicas que acontecem a céu aberto, de forma geral, elas têm reservatório de pressão e de temperatura, exatamente que é a atmosfera. Okay? Para esses sistemas que estão em contato com diferentes reservatórios, se você quiser fazer uma descrição estatística, você precisa fazer a descrição a estatística a partir de um ensemble adequado. E por conta disso que eu vou passar aqui para vocês mais dois ensembles. O primeiro deles, que é o ensemble das pressões, que é exatamente a descrição estatística adequada para poder trabalhar com sistemas que estão em contato com o reservatório térmico e com o reservatório de pressão. Ok? E aí, no caso, a conexão com a termodinâmica vai ser feita a partir da energia livre de Gibbs, ok? Que eu, inclusive, falei com vocês na nossa primeira aula de revisão termodinâmica. Enfim, vou complementar aqui, então, a nossa descrição estatística com mais esse ensemble. E também vou passar aqui para vocês o ensemble grande canônico, que, nesse primeiro momento, pode não parecer muito útil, porque ele é um sistema que, no caso, está em contato, é a descrição estatística para um sistema que está em contato com o reservatório de temperatura e com o reservatório de partículas. De maneira geral, quando a gente tem um reservatório de partícula, quando a gente faz essa primeira abordagem de mecânica estatística, um reservatório de partícula não parece ser uma coisa muito intuitiva. Porém, o ensemble grande canônico, ele é muito relevante, muito importante, quando a gente vai fazer descrição de sistemas quânticos. Por conta disso, levando em consideração que eu suponho que muitos de vocês que estão assistindo aqui esse curso de mecânica estatística pretendem fazer uma pós-graduação na física, e uma das disciplinas que a gente faz na pós-graduação na física é mecânica estatística, que a gente trabalha com descrição estatística também de sistemas quânticos, levando isso em consideração, eu acho que é importante a gente trabalhar aqui com um ensemble grande canônico, para pelo menos vocês já terem uma noção do que se trata. E, além disso, o ensemble grande canônico, de uma forma ou de outra, na verdade de maneira bem simples, ele também é cobrado no exame unificado da pós-graduação em física, tanto o grande canônico quanto o ensemble das pressões. Já caíram questões desses dois ensembles. Então, acho importante colocar aqui para ampliar aqui a nossa formação. Mas, bom, dada todas essas considerações, vamos começar aqui, então, a nossa quinta aula, que, como eu mesmo disse, vai ser primeiro para o ensemble das pressões. Pois bem, qual que é o nosso típico problema físico de interesse que motiva que a gente introduza o ensemble das pressões, começando aqui a partir de uma distribuição de probabilidade desse problema. O problema físico padrão desse nosso contexto de ensemble das pressões é o seguinte: a gente tem um sistema físico composto por diversas partículas, por diversos constituintes, e esse sistema físico está em contato com dois reservatórios, um reservatório de temperatura e um reservatório de pressão. Ou seja, independente de como esse sistema interage, independente do que ele vai fazer, não interessa, como ele está em contato com um reservatório de temperatura e um reservatório de pressão, independente do que ele fizer, temperatura e pressão desse sistema serão, essas duas grandezas serão fixadas pelo reservatório que ele está em contato. A partir disso, levando em consideração que esse sistema físico que a gente vai estar analisando, ele é composto por diversos constituintes, uma pergunta natural que a gente pode fazer é: como é que a gente faz para calcular as probabilidades desse sistema? Qual que é a probabilidade dele ser encontrado com uma determinada energia? Qual que é a probabilidade dele ser encontrado com um determinado, número de partículas? Com uma determinada, com um determinado calor específico? Enfim, Como é que a gente faz para tratar estatisticamente um sistema físico composto por diversos constituintes que tem temperatura e pressão fixadas?
A gente faz isso a partir do que a gente chama de ensemble das pressões. E levando em consideração que o nosso objetivo, o nosso desejo é saber como tratar estatisticamente esses sistemas, a primeira coisa que a gente faz para tratar estatisticamente o sistema é determinar qual que é a distribuição de probabilidades desse sistema. Porque conhecendo a distribuição de probabilidade de algum sistema físico, a gente consegue fazer todas as considerações estatísticas de interesse. Então vamos lá, se eu estou querendo analisar estatisticamente um sistema físico em contato com o reservatório de temperatura e de pressão, e eu não sei a priori como eu faço essa descrição estatística, afinal de contas eu estou buscando essa descrição estatística, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que partir de alguma análise estatística que eu já conheço. Ok? Qual vai ser essa análise estatística que a gente vai partir? A gente sempre parte do microcanônico, ok? Da análise estatística do ensemble microcanônico. Por que a gente sempre parte do ensemble microcanônico? Porque a descrição estatística do ensemble microcanônico ela é a mais fundamental. Ela parte da noção de princípio de contagem, que é a forma mais básica que a gente tem de falar de probabilidade. Ok? E além disso, o ensemble microcanônico é a nossa primeira descrição estatística, porque ela diz respeito a um sistema isolado e ela parte do postulado fundamental da mecânica estatística. Então ele é o nosso ponto de partida para qualquer análise estatística que você não conheça. Então isso vale para tudo. Se você está querendo descrever um sistema estatisticamente, você não sabe como descrevê-lo estatisticamente, né, um sistema com as características que você está querendo analisar, você sempre vai tentar escrever esse problema de uma forma compatível com o ensemble microcanônico. Então, qual que é a ideia? O ensemble microcanônico ele trata de um sistema isolado. Se o nosso sistema está em contato com o reservatório de temperatura e de pressão, ele não é isolado, porque ele troca calor e troca volume o tempo inteiro com o reservatório para que ele mantenha a sua temperatura e pressão fixada. Então, para que eu consiga trabalhar, né, para que eu consiga pegar esse nosso sistema e descrever ele no ensemble microcanônico, eu preciso tratar o nosso sistema físico como sendo o sistema de interesse mais o reservatório. Porque como o meu sistema de interesse ele só troca temperatura e volume com o reservatório, se eu trato o reservatório mais sistema de interesse, esse sistema todo está isolado. Então, como é que a gente faz, né, para fazer? O nosso primeiro passo é, vamos supor que a gente tem aqui um sistema isolado. Okay? Eu tenho aqui um sistema isolado do ambiente. E esse sistema ele é composto de duas parcelas. Primeiro, o reservatório. E segundo, o meu sisteminha físico de fato. E esse meu sisteminha físico, ele pode, né, trocar informação aqui com o reservatório, ok? Então, esse daqui é o meu sistema físico, que eu vou chamar de, sei lá, sistema S. S não, porque essa é entropia, né? Enfim, eu vou chamar somente aqui de meu sistema físico. Então, é o azul. E esse em vermelho daqui, ele é o reservatório. Então, esse daqui é o reservatório. Aqui, no caso, é um reservatório de temperatura e de pressão. Levando em consideração que esse é o nosso sistema reservatório mais sistema físico de interesse é um sistema isolado, eu consigo falar que a energia do reservatório mais a energia do meu sistema, que eu vou colocar somente aqui, né, sem nenhum rótulo, ok? Se não tiver nada, se só tiver U, se só tiver V, né, se só tiver a grandeza física sem um rótulozinho, é do meu sistema físico. Mas bom, como o nosso sistema é isolado, eu sei falar que a energia do reservatório mais a energia do meu sistema físico de interesse tem que ser igual a um zero, que é constante, porque o sistema todo é isolado. Além disso, eu também posso falar que o volume do reservatório mais o volume do meu sistema também é igual a um V0, que também vai ser constante, ok? Na prática, eu também poderia falar que o número de partículas do reservatório mais o número de partículas do nosso sistema vai ser igual a um número N0. Só que aqui eu não vou escrever essa relação daqui. Por quê? Porque como o nosso sistema ele é um reservatório só de temperatura e pressão, significa que o reservatório só vai trocar calor e volume, né? Só vai trocar energia e volume com o nosso sistema. Então essa equação daqui eu não preciso escrever porque o número de partículas do reservatório e do nosso sistema não vai variar, porque eles não vão trocar. Então meio que não faz nem sentido eu escrever essa relação. Como o nosso sistema vai trocar energia, né, um com o outro, né, reservatório com o nosso sistema, e volume também, um vai trocar com o outro, aí sim é importante escrever essas relações daqui. Além dessas duas relações daqui, né, que vem do fato de que o nosso sistema total ele é isolado, o ensemble microcanônico também passa pra gente uma forma de calcular probabilidades. Ok? No caso, o que o ensemble microcanônico fala pra gente? Ele fala que a probabilidade do nosso sistema todo ser encontrado em algum macroestado depende do número de estados acessíveis, né, do número de microestados associado àquele macroestado. Eu discuti isso exaustivamente, com muito detalhe na aula do ensemble microcanônico, então eu não vou ficar detalhando tanto isso aqui, eu vou só usar essas relações, já que a nossa ideia aqui do curso é não ter que ficar repetindo a mesma coisa 15 vezes. Ok? Então vamos lá, qual que é a probabilidade do nosso sistema ser encontrado em um determinado macroestado? E relembrando, o que caracteriza um macroestado desse sistema? O que caracteriza um macroestado são os valores das grandezas termodinâmicas no reservatório e no nosso sistema. Então, ou seja, qual que é a probabilidade do nosso sistema ser encontrado, né, desse nosso sistema isolado todo ser encontrado, de tal forma que o reservatório vai ter a energia, o R,
e volume VR. E o nosso sistema físico vai ter energia U e volume V. Qual que é essa probabilidade? Essa probabilidade aqui, ela vai ser proporcional, né? Ou seja, ela vai ser igual a uma constante, que eu vou chamar de C, ok? Vezes o número de microestados, aqui no caso, né, do reservatório, o número de microestados associado a esse macroestado daqui do reservatório, multiplicado pelo número de microestados do nosso sistema associado a essas duas grandezas daqui. No caso, né, como o nosso sistema aqui, né, ele obedece essas duas equações, porque o nosso sistema é isolado, isso significa que a energia do reservatório, ela pode ser escrita em termos da energia do sistema mesmo, ok? E o volume do reservatório também pode ser escrito em termos do volume do nosso sistema físico de interesse, ok? E, por conta disso, é conveniente escrever essa probabilidade somente em termos das características do nosso sistema. Por quê? Porque a gente está buscando uma forma de analisar estatisticamente o nosso sistema. Ok? O Ansambl microcanônico ele trata do sistema completo, mas eu gostaria de fazer uma descrição estatística somente do nosso sistema, sem ter que olhar para o reservatório. Ok? Nesse sentido, se eu quero saber qual que é a distribuição de probabilidade, que é a grandeza fundamental, né, a principal grandeza física que permite que a gente faça as análises estatísticas, vale a pena, né, eu descrever essa probabilidade em termos das grandezas somente do sistema físico que eu estou querendo analisar. Ou seja, a probabilidade do nosso sistema físico ser encontrado no macroestado com energia U e com volume V vai ser igual ao quê? A probabilidade de U e V vai ser igual a uma constante, ok? Aqui vai ter o ômega do reservatório com o R, que vai ser U0 menos U, VR, que vai ser V0 menos V, e aqui o número de microestados do sistema com U e V. Então perceba, né, o primeiro passo, que é uma distribuição de probabilidade que leva em conta somente características do nosso sistema, já meio que está resolvida, ok? Escrevemos aqui. Dado esse resultado daqui, vamos agora para a principal pergunta que vai fazer com que a gente determine qual que é a distribuição de probabilidade do ensemble das pressões, que é qual que é a probabilidade não de eu obter de eu encontrar o meu sistema em um certo macroestado, mas qual que é a probabilidade do meu sistema físico que eu estou analisando ser encontrado em um determinado microestado J, sendo que esse microestado ele tem energia UJ e ele tem volume VJ. Então perceba, né, essa probabilidade e essa probabilidade são muito diferentes. Essa daqui que a gente escreveu aqui em cima é a probabilidade de você encontrar o seu sistema em um determinado macroestado. Ou seja, qual que é a probabilidade de você encontrar o seu sistema com energia U e com volume V, independente de qual microestado ele tiver. Agora não, essa pergunta que eu fiz aqui embaixo é qual que é a probabilidade do seu sistema ser encontrado em um microestado específico. Um microestado que eu estou chamando de J. Por que essa é a principal pergunta a ser feita? Porque se você souber qual que é a probabilidade de cada microestado, você sabe responder qualquer coisa. Porque qualquer configuração do seu sistema vai ter relação direta com os microestados. Inclusive essa daqui. Aqui está falando qual que é a probabilidade de um macroestado. Mas um macroestado é composto de diversos microestados possíveis. Então, perguntar qual que é a probabilidade de um microestado é algo mais fundamental. Porque os microestados são os tijolinhos que constroem toda a estatística de um sistema qualquer que você estiver analisando. Tanto é que, se vocês lembrarem, como é que a gente fez a nossa construção estatística lá no ensemble microcanônico? A gente fez a nossa construção estatística a partir do princípio da contagem. E o princípio da contagem só é permitido, só faz sentido por quê? Porque a gente tem o postulado fundamental da mecânica estatística que nos diz que todos os microestados são igualmente acessíveis. Então, o postulado fundamental da mecânica estatística fala pra gente qual que é a probabilidade de cada microestado quando o seu sistema é isolado. Qual que é a probabilidade? Igual para todo mundo. E a partir dessa informação, das probabilidades de um único microestado, aí a gente consegue fazer toda a análise estatística, porque tudo é construído a partir dos microestados. Nesse caso daqui, assim como no ensemble canônico, a gente sabe que essa probabilidade vai ser diferente para cada microestado. Os microestados não vão ter iguais probabilidades. Por quê? Porque o postulado fundamental da mecânica estatística fala para a gente que os microestados são igualmente prováveis se o seu sistema é isolado. Perceba, o nosso sistema físico, que a gente está fazendo a análise aqui, ele não é isolado. Se ele não é isolado, não vale o postulado fundamental. Então as probabilidades têm que ser diferentes. E o que a gente vai determinar aqui é qual que é essa probabilidade. Mas, bom, a partir dessa expressão daqui de cima, né, da probabilidade de um macroestado do nosso sistema, qual que vai ser a probabilidade de um microestado? Vai ser exatamente a do macroestado, trocando aqui por 1. Por quê? Porque se eu quero saber qual que é a probabilidade de um microestado, quantos microestados tem desse microestado? 1, porque eu estou pegando o microestado, ok? Então, ou seja, a nossa probabilidade aqui vai ser o quê? Vai ser constante,
ômega R, né, aqui o número de microestados do nosso sistema, que vai ser o 0 menos o J, porque agora nosso sistema vai estar com energia o J no microestado com essa energia, V0 menos VJ, e aqui vezes 1. E se vocês se recordarem, né, até o momento, todas as análises que eu fiz aqui estão praticamente idênticas às análises que eu fiz nas aulas de ensemble canônico para poder, né, mostrar para vocês como é que a gente faz para chegar na distribuição de Boltzmann. Mas bom, levando em consideração que a gente tem essa expressão, qual que é o nosso objetivo agora? O nosso objetivo é escrever essa probabilidade somente em termos das características do nosso sistema físico. E aqui tem mais do que isso. Perceba que aqui tem um ômega R. Né? Eu gostaria de escrever tudo em termos somente do nosso sistema físico, exatamente para que a nossa descrição leve em conta somente o sistema físico, para que a gente não precise saber nada do reservatório. Okay? Como é que a gente faz para tentar tirar essa informação daqui, esse ômega R, e só colocar a informação física do sistema? Uma maneira natural é tirar o logaritmo dessa expressão. Por quê? É pelo mesmo motivo do ensemble canônico. Se eu tiro o logaritmo aqui, vai aparecer de alguma forma o ln de ômega R. Esse cara daqui está relacionado à entropia do reservatório, que no caso é a entropia dividido pela constante de Boltzmann, né? Mas enfim, vai estar relacionado à entropia do reservatório. Se eu tenho aqui a entropia do reservatório, eu consigo de alguma forma tirar informações do reservatório e colocar a informação da partícula. Como é que a gente faz isso? Olha só. Tem duas informações do reservatório que são comuns, tanto ao reservatório quanto à partícula, que é temperatura e pressão. Então, se eu conseguir fazer no lugar desse ômega R aparecer de alguma forma derivada da entropia, né? Aqui no caso, ou seja, derivada de ln de ômega R, com relação a, por exemplo, ao volume, ou com relação à energia, se eu conseguir fazer aparecer essas duas derivadas, esse cara daqui vai estar relacionado à temperatura, quando for com energia, e quando aqui for volume, vai estar relacionado à pressão. E essas duas características também são características do nosso sistema. Então, a maneira que a gente tem de escrever essa probabilidade somente em termos das características do sistema é tentar, de alguma forma, colocar a entropia e fazer aparecer derivadas, para que a gente consiga escrever tudo em termos só das características do sistema. E é exatamente isso que eu vou fazer com vocês. Então, primeira coisa, vamos tirar o ln dos dois lados, né? Logaritmo da probabilidade vai ser igual ao quê? Vai ser igual a ln de C mais ln de ômega, sendo que esse ln de ômega é um ômega do reservatório de U0 menos o J, V0 menos VJ. Então, esse é o primeiro passo, escrever em termos do ln, para tentar vislumbrar o aparecimento de uma entropia. A partir disso, o que a gente faz? Né? Nós gostaríamos que aparecessem derivadas do ln de ômega R, exatamente para que essas derivadas sejam relacionadas à pressão e temperatura. Como é que a gente faz para aparecer esses caras? Olha só, aqui não é ln de ômega R de U0 menos o J, V0 menos VJ. Né? O que eu posso fazer? Eu posso escrever esse logaritmo daqui, eu posso expandir ele em série. Posso expandir em série em torno de U0, exatamente expandir em potências de UJ e em potências de VJ. Ok? Como é uma expansão, eu não vou estar fazendo nada. Né? Eu não vou estar perdendo nenhuma informação, eu vou estar só expandindo ele em série. Só que expandindo vai aparecer as grandezas que eu quero. Então esse cara daqui, ele pode ser escrito como sendo o quê? Pode ser escrito como sendo ln de C, aqui não vai mudar em absolutamente nada, ok? Mas, vamos lá, vamos expandir esse cara em série. Então, primeiro termo, ln de ômega R no ponto em que está sendo calculado a nossa expansão, que vai ser aqui no caso U0, V0. Então, essa é a primeira parte. Mais, agora expansão em primeira ordem. Então, derivada de ln de ômega R, U, R, VR, aqui derivar com relação a UR e avaliar esse cara no ponto UR igual ao zero, ok? Vezes potência daqui, ok? Que vai ser menos UJ, beleza? Mais, mesma coisa, só que agora, né, a parcela relacionada à expansão em J, ok? Porque lembrando como é que é o nosso ln de ômega R, ele é uma função de duas variáveis, a expansão ela vale para cada uma das entradas, ok? Então aqui com relação a VR, em VR igual a VJ, VR igual a VJ, e que vai aparecer um menos VJ. Agora, mais, e aí que vão aparecer agora os termos quadráticos, ok? Quais termos quadráticos são esses? Eu não vou escrever eles aqui, porque como vai ficar claro, esses termos eles vão acabar se anulando pelo seguinte, aqui vão aparecer termos que vão ser, derivada segunda com relação a U,
vai aparecer aqui derivada segunda com relação a VR, e também vai aparecer aqui derivada com relação a UR e com relação a VR, né? Vai aparecer os termos mistos aqui. Todos os termos de derivada superior, eles se anulam. Por quê? Porque olha só, vamos lá, quanto é que vale essas parcelas daqui? Ó? Quanto é que vale esse primeiro trecho daqui? Eu vou até colocar ele em vermelho. Né? Quanto é que vale esse trecho daqui em vermelho? Levando em conta que o nosso reservatório é um sistema termodinâmico, porque ele tem temperatura e pressão, então a gente sabe que Ln de ômega-r é a entropia do reservatório dividido pela constante de Boltzmann. Então essa derivada ela vai ser o quê? 1 sobre K, esse cara daqui vai ser 1 sobre constante de Boltzmann, derivada da entropia do reservatório com relação à energia do reservatório. Esse cara daqui, ele é igual ao quê? Ele vai ser igual a 1 sobre Kt, né? Porque esse cara daqui é 1 sobre temperatura. Ok? Esse cara daqui, vamos lá agora, que eu vou colocar em azul, essa segunda parcela daqui que eu vou colocar em azul, aqui o raciocínio é exatamente o mesmo, ok? Essa parcela daqui, ela vai ser igual aqui, ó, mesma coisa, vai ser 1 sobre K, só que aqui agora vai ser derivada da entropia do reservatório com relação ao volume do reservatório. Esse cara daqui vai ser igual ao quê? Vai ser P dividido por KT, ok? P dividido por KT. Agora, olha só, essas derivadas segundas, vocês devem concordar comigo, a gente sempre pode fazer as derivadas segundas, a gente primeiro faz uma derivada, depois faz a outra. Então, nesse termo daqui, vai aparecer uma derivada com relação ao R de 1 sobre temperatura. Mas é um reservatório de temperatura, então a temperatura é constante. Então essa derivada tem que ser igual a zero. Aqui mesma coisa, só que vai aparecer derivada com relação a VR de P sobre T. Ok? Só que esse termo daqui, P e T, são constantes. Ou seja, todas essas derivadas, né, de segunda, terceira, quarta ordem vão ser derivadas desse primeiro resultado que apareceu. Vão ser derivadas de temperatura e pressão. Só que pressão e temperatura, para o nosso reservatório, são constantes. Então, todos esses termos aqui vão embora. Ou seja, essa nossa expansão, ela realmente não é por uma aproximação, ela só é uma expansão que vai até a primeira ordem. Okay? Perceba que isso não é uma aproximação. É muito comum na física a gente falar o quê? Ah, se o argumento for muito pequeno, a gente aproxima a expansão só em termos de primeira ordem. Não é o caso. Okay? Os termos de segunda, terceira, quarta ordem, eles são realmente zero, porque eles envolvem derivadas de pressão e temperatura que são constantes, porque a gente tem um reservatório, e no reservatório pressão e temperatura aqui, por hipótese, são constantes. Então, no final de contas, o resultado que a gente acabou de obter aqui foi o quê? A gente acabou de obter que Ln de PJ, ok? Ln da probabilidade de ser obtido um certo microestado J, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a Ln de C, mais esse terminho daqui, que, independente do que ele significa, é um termo constante. Certo? Perceba, beleza, esse cara daqui está relacionado com a entropia do reservatório? Tá, mas perceba, Ln de ômega-r é avaliado em U0 e V0, que são constantes. Como U0 e V0 são constantes, esse cara daqui realmente é uma constante, ele não muda. Se ele não muda, aqui a gente vai ter Ln de uma constante, que é constante, mais Ln de outra constante, que também é constante. Então, o que eu vou tratar? Eu vou chamar todo mundo aqui de um Ln de C', ok? Mais prático. Aí, nesse C' está contido tanto esse C inicialmente, que pouco importa quem era, e também está contida essa constante, que é uma constante. Então, para a gente não vai fazer muita diferença, ok? Porque independente do microestado que a gente vai analisando, essa constante tem o mesmo valor, porque é uma constante. Menos UJ sobre KT, ok? Por quê? Porque o 1 sobre KT já estava aqui, e ainda tem esse menos UJ, ok? E aqui vai ter ainda um menos PVJ sobre KT, ok? P sobre KT que veio da derivada, né? E o menos VJ que está aqui. Agora, olha só, Ln da probabilidade, e eu quero saber qual é a probabilidade. O que eu faço agora? Exponencia. Quando você exponenciar, o que você vai obter é que a probabilidade de você encontrar o seu sistema físico em um determinado microestado, ok? Com energia UJ e com volume VJ, sendo que ele está em contato com o reservatório de temperatura e de pressão, vai ser igual ao quê? Vai ser igual, a exponenciando esse cara vai ficar C' exponencial de menos UJ sobre KT menos PVJ sobre KT. Definindo beta como sendo 1 sobre KT, assim como o ensemble canônico, ok? E definindo C' como sendo 1 sobre Y, ok? O que a gente acabou de obter é que a probabilidade de você encontrar o seu sistema em um determinado microestado, aqui eu vou trocar o nome, ok? Eu vou colocar aqui, ó, EJ e VJ.
J. Por que eu vou trocar? Eu vou trocar só para poder manter a constância, ok? Normalmente eu uso o U quando eu estou falando da energia no regime termodinâmico, no contexto termodinâmico, ok? Como aqui o UJ ele é a energia de um microestado, só para ser consistente, inclusive, com o que eu fiz no ensemble canônico, em vez de escrever o J, eu vou escrever EJ, ok? Mas enfim, a probabilidade de você encontrar o seu sistema em um microestado, né, com energia EJ e VJ vai ser igual ao quê? A 1 sobre Y exponencial de menos beta EJ menos P menos beta PVJ. Essa daqui é a nossa distribuição, né, de probabilidades do ensemble do ensemble das pressões, perdão. Ok? Então, percebam, ela é praticamente igual à distribuição de probabilidades, né, do ensemble canônico, com a diferença que aparece esse termo daqui. Esse Y que aparece aqui, né, de forma análoga ao ensemble canônico, é a nossa função de partição. No caso, a função de partição do ensemble das pressões. Ok? Quem que é esse Y? Se vocês repararem, quem que esse Y está fazendo aqui? Qual que é o papel dele nessa expressão? Esse Y, levando em conta que aqui é uma probabilidade, qual que é a característica de uma distribuição de probabilidade? A característica de uma distribuição é que se você soma as probabilidades do seu sistema ser obtido em qualquer microestado, ou seja, soma aqui em todos os microestados possíveis, né? Se você fizer isso, o que você está calculando é qual que é a probabilidade do seu sistema ser encontrado em algum microestado. Por definição de probabilidades, tem que ser igual a 1. Agora, o que isso daqui é? Isso aqui é 1 sobre Y, somatório, né, em todos os J's aqui, exponencial de menos beta EJ menos beta PVJ. Ou seja, no final de contas, quem que é esse nosso Y, né, não deve ser surpresa para ninguém, né, de forma análoga ao ensemble canônico, o nosso Y, ele é, né, a nossa função de partição é somatória em todos os microestados de exponencial de menos beta J menos beta PVJ, ok? Inclusive, se vocês forem reparar, olha só, a gente pode escrever esse cara daqui separando em duas exponenciais, ou seja, exponencial de menos beta PVJ. É possível fazer essa separação. A partir dessa separação, percebam que dá a impressão de que a nossa função de partição aqui do ensemble grande canônico pode ser escrito em termos, né, em função da função de partição do ensemble canônico. Por quê? Porque olha só quem que apareceu aqui, essa primeira parcela. Essa primeira parcela é exatamente a função de partição canônica. Ok? E, de fato, a gente consegue realmente, né, a partir dessa expressão daqui, a gente consegue escrever ela de uma maneira mais adequada para que a gente consiga escrever a nossa função de partição do ensemble das pressões em função, né, em termos da função de partição canônica. Como é que a gente faz isso? Olha só, aqui o somatório é em todos os microestados. E aqui eu tenho que colocar a energia do microestado que eu estou analisando e o volume do microestado que eu estou analisando. Eu posso fazer esse somatório da seguinte forma. Eu posso fazer esse somatório, separar esse somatório em dois. Então, somar em todos os microestados é equivalente a fazer o quê? A fazer o seguinte, né? Some em todas as energias, ok? Some em todas as energias de um determinado volume e depois some em todos os volumes. Some em todos os volumes. E aí, no caso, esse E daqui vai ser o E de V. Eu vou até tirar esse E de V, né, só para poder ficar menos poluído, vai ficar entendível com o que eu quero dizer. Ok? Então, ou seja, ó, aqui eu vou colocar, vou deixar a EJ mesmo do jeito que estava. Ok? Vou colocar aqui ó, EJ, e aqui eu vou colocar só V. Ok? Então, o que acontece? Vamos lá. Antes a gente tinha um único somatório, que era o somatório em todos os microestados. Somar em todos os microestados significa que eu tenho que pegar a energia e o volume de cada microestado, do mesmo, e colocar eles juntos nessas exponenciais e ir somando. Quando eu faço assim, quando eu separo nesses dois somatórios, como primeiro eu estou somando na energia e depois no volume, como é que eu interpreto isso? Primeiro eu vou fazer esse somatório daqui de dentro. Esse somatório daqui de dentro é o quê? Ó, fixa o volume, escolhe um volume qualquer. A partir desse volume que você fixou, some em todas as energias daquele volume específico, que tem aquele volume, ok? Nesse sentido, se bem que eu vou até colocar aqui o de V, só para poder ficar bem evidente, ok? Ou seja, eu não estou somando em todas as energias possíveis de todos os microestados, ok? Aqui eu estou somando nas energias de todos os microestados que tem volume V, ok? Depois que eu fizer isso, basta eu somar em todos os volumes. Então, fazer essa separação daqui é equivalente a fazer exatamente a soma, né? Fazer essa somatória em todos os microestados do sistema.
Olha só, como essa primeira somatória daqui, como essa primeira soma, ela é uma somatória somente nas energias, mantendo o volume constante, esse cara daqui ele é constante para esse primeiro somatório. Então eu posso retirar essa exponencial desse primeiro somatório. Eu posso deixar essa exponencial só aqui, no segundo somatório. Ok? Quando eu faço isso, aí agora sim, olha só quem que apareceu aqui. Esse cara daqui é a função de partição de um sistema com um volume V fixado, um volume V específico. Ok? Por quê? Porque aqui eu estou somando em todas as energias, porém de um volume V fixado. Ok? Então, perceba que o que a gente acabou de determinar aqui é que a nossa função de partição do ensemble das pressões, ela pode ser escrita como sendo o quê? Como sendo um somatório em V de exponencial de menos beta PV, função de partição daquele sistema, né, em função de V. Ok? Então eu vou até, na verdade, olha só, deixa eu até pegar essas expressões, eu vou escrever as duas maneiras aqui, né, eu vou colocar aqui junto, compilar essas duas formas de se escrever a função de partição, ok? Porque, né, como são duas maneiras diferentes de se calcular, cada uma delas pode ser mais conveniente para um contexto, ok? Então aqui a gente tem duas maneiras. Primeiro, o y sendo um somatório em j de exponencial de menos beta EJ menos beta PVJ, que foi a primeira forma que a gente conseguiu, ou então, reescrevendo esse cara, a gente também pode escrever esse cara daqui como sendo um somatório no volume, exponencial de menos beta PV, função de partição do volume V. Essa expressão daqui, a de baixo, ela é particularmente muito útil para a gente, porque, se vocês, né, como a gente já fez a aula de ensemble canônico, a gente já tem mais facilmente como é que a gente faz para poder calcular a função de partição do ensemble canônico. Né? A gente já praticou isso um pouco mais, já que já é uma matéria que a gente já viu. Então, toda vez que você tem algum sistema, né, que ele está em contato com um reservatório de temperatura e um reservatório de pressão, o que você faz? Primeiro, calcula a função de partição, supondo que ele só tem um reservatório de temperatura, não tem um reservatório de pressão. Se ele não tem reservatório de pressão, o volume dele não muda. O volume dele não mudar é exatamente essa parcela que apareceu. Você está fazendo a soma em todas as energias para um volume fixado. Ok? Então aqui você vai ter realmente a função de partição do seu sistema se ele não tivesse em contato com o reservatório de pressão. Ok? Agora, como ele vai estar em contato com o reservatório de pressão, aí você pega essa função de partição, ok? Que aqui no caso também vai ser uma função da temperatura, né? Até importante eu até colocar isso aqui. Aqui é uma função da temperatura e do volume. Aqui no caso eu só coloquei, né, função do volume, porque o que importa é essa dependência do volume para a soma aqui, ok? Mas evidentemente é também uma função da temperatura, já que, né, o beta não está sendo somado, então o beta vai continuar existindo. Okay? Então, temperatura e volume. Então, enfim, né, você calcula a função de partição do seu sistema, a função de partição canônica, depois simplesmente faz um somatório aqui com essa exponencial e matou o problema. Então, essa é a forma mais direta de se calcular a função de partição desse ensemble das pressões mesmo. Ok? Mas, enfim, escrever essas duas formas para vocês verem a nossa construção completa. Mas, enfim, eu imagino que ao final, né, dessa aula, né, já que, enfim, cumprimos os nossos objetivos, né, então já vou encerrando a nossa aula por aqui, eu imagino que tenha ficado bem claro que os procedimentos para o ensemble das pressões foi praticamente idêntico ao do ensemble canônico mesmo. Né? O que variou aqui? A única coisa que mudou é que quando a gente fez a do ensemble canônico, não tinha esse termo. Por quê? Porque o volume não variava. Se o volume não variava, não tinha esse termo, então surgiu ele aqui. Então, cada vez que você acrescenta um reservatório no seu sistema, na prática, o que você vai estar acrescentando são essas primeiras expansões da sua, né, do seu LN da probabilidade de você obter um microestado. Então, quando a gente for fazer um ensemble grande canônico, vocês vão ver que vai ficar praticamente idêntico. A única diferença é que não vai ter esse termo, porque não tem reservatório de pressão, só que aí vai ter um termo aqui relacionado ao fato do número de partículas mudar. E aí vai gerar um termo adicional aqui, que vai estar relacionado exatamente ao potencial químico, né, que vai ser o termo que aparece quando o número de partículas varia. Mas enfim, eu vou fazer isso com mais calma na parte de ensemble grande canônico. Mas bom, dado esse nosso resultado, vejo vocês então nos próximos vídeos, né, para a gente continuar a discutir um pouquinho mais sobre o ensemble das pressões, para depois falar sobre o ensemble grande canônico.